Olá a todos, colegas, registradores de imóveis do Paraná, escreventes, auxiliares em cartórios. Nós vamos começar falando do registro eletrônico no Brasil e no Paraná, e o começo, lógico, deve ser pelo histórico, pelos conceitos que envolvem o registro eletrônico. Então, no Brasil, nós inauguramos o registro eletrônico de imóveis com a Lei 11.977 de 2009, no artigo 37. Esse artigo traz um conceito do que é o registro eletrônico. Então nós temos o registro de imóveis no Brasil como uma ferramenta disponível para que os usuários possam acessar todos os serviços do registro de imóveis de modo eletrônico. Ou seja, não pode ter nenhum gargalo entre o atendimento físico e o atendimento eletrônico, exceto, óbvio, o atendimento pessoal, mas isso ele pode ser dirimido com outras ferramentas, como atendimento telefônico, atendimento via WhatsApp e outras ferramentas de contato remoto. Mas basicamente o registro eletrônico visa o atendimento de todas as necessidades do usuário de modo eletrônico. E nós temos objetivos. Dentro dos objetivos básicos é a universalização das atividades do registro de imóveis, ou seja, que ele chegue de modo uniforme a Curitiba, a Cornélio Procópio, a Maringá, ao estado de Roraima, de modo uniforme. Não pode ter solução de continuidade entre o que é aplicado no Paraná e o aplicado em Roraima. Óbvio, com certos níveis de tecnologia para respeitar a própria estrutura local de hardware dos cartórios e da cidade em si. Esse objetivo é extremamente importante para o registro eletrônico, porque não tem razão de que um usuário do Maranhão seja tratado de modo diferente no Paraná. É uma regra básica do serviço público. Nós temos ainda a adoção de governança corporativa nos registros de imóveis. Ou seja, o registro eletrônico pressupõe a entrada nas serventias de modo a estabelecer padrões de tratamento dos títulos, dos usuários, de todas as solicitações. Não apenas o padrão de como vai ser o título, mas da governança corporativa do registro de imóveis. E o artigo 37, como eu falei, da Lei 11.977 de 2009, vai tratar do funcionamento do registro eletrônico. E isso, mais para frente nós vamos tratar, que atualmente vai ser disciplinado pelo ONR com aval do Conselho Nacional de Justiça. Como eu falei, o conceito do sistema de registro eletrônico de imóveis pressupõe a segurança da informação, a segurança dos dados. Nós temos agora a LGPD, que exige que as pessoas que tenham o seu acolhimento de dados dos usuários, que tenham um tratamento de segurança desses dados, e isso vai ser feito tanto localmente nas serventias, quanto no âmbito nacional pela entidade que vai comportar o acolhimento desses dados. Um pressuposto do registro eletrônico é a continuidade da prestação, ou seja, funcionar a todo tempo o serviço eletrônico. O usuário vai poder fazer uma solicitação às 11 horas da noite. Lógico que o registro de imóveis vai dar o tratamento desse pedido no horário de funcionamento, mas o registro eletrônico não pode parar. Justamente uma das maiores vantagens do registro eletrônico é que ele é ininterrupto, ele tem que funcionar 24 horas por dia. Dois pontos importantes: o registro eletrônico tem que promover a interconexão das serventias e a interoperabilidade das bases de dados. Ou seja, as serventias não podem continuar como ilhas isoladas, elas têm que ter uma conexão de informações, seja para dar mais segurança às informações, seja para que a gente possa fornecer informações para os colegas, por exemplo, um colega vizinho que precisa de uma informação para confirmar um registro. E a interoperabilidade da base de dados vai permitir que o usuário possa fazer uma solicitação de um pedido, e esse pedido vai tramitar nacionalmente em várias esferas. Um exemplo: a pessoa vai poder fazer um pedido na central do estado do Maranhão de um serviço no Paraná, e esse pedido vai tramitar online para a central do Paraná, para o registro de imóveis do Paraná, e isso vai operar de modo eletrônico sem que o usuário perceba isso. Essa é a questão da interoperabilidade da base de dados, que os dados sejam comunicados entre si, porém respeitando a LGPD. E visa também garantir a conservação dos dados os dados dos usuários e dos imóveis com os oficiais das serventias. Essa é uma garantia prevista no provimento 89 do CNJ, no artigo 20, que vai conservar os dados das matrículas, dos imóveis, dos registros auxiliares nas serventias,
porque são os oficiais de registro que são os competentes para a guarda e conservação desses dados. Óbvio que isso não elimina a possibilidade de que as centrais e o ONR façam tratamento de dados, respeitando o LGPD, para que haja uma consulta célere para uma resposta, por exemplo, se um CPF ou CNPJ possui bens ou direitos no Brasil. Isso não afasta que o oficial de registro terá a guarda desses dados. Portanto, nós já temos isso na Central do Paraná, por exemplo, na ARISP, a pessoa pode fazer, o usuário pode solicitar uma busca de bens na Central por CPF e CNPJ e isso não infringe a lei nem o provimento 89. Nós temos agora uma questão importante que eu acho para ser dita, inclusive para os auxiliares, para os escreventes que lidam diariamente com os usuários, que nós temos uma denominação para o registro eletrônico no Brasil, que é o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Essa denominação ela tem uma sigla que é o S-REI ou S-REI. Essa sigla veio na Recomendação 14 de 2014 do CNJ. Essa sigla nós temos que seguir até para fins de uniformização no Paraná e no Brasil, né, para que o usuário não se confunda. Dentro desse contexto de nomenclaturas, nós temos várias denominações, vários nomes que podem levar à confusão dos usuários. Nós temos, por exemplo, S-REI, Registro Eletrônico, Central Eletrônica, Centrais Estaduais, CRI, Registradores, Ofício Eletrônico, todas essas denominações, inclusive cartório 24 horas, cartório postal, toda essa série de denominações importa a nós porque os usuários se confundem. E eles, muitas vezes, eu tenho certeza que alguns colegas também acontecem isso, que o usuário reclama para o cartório, para o registro de imóveis, e que fez um pedido e o pedido não foi respondido. Mas, na verdade, ele fez uma solicitação em outra plataforma, fez numa entidade particular. Então, eu creio que é muito importante nós uniformizarmos como nós chamamos o que é registro de imóveis. Registro de imóveis e sistema de registro de imóveis eletrônico. É importante que nós tenhamos isso firme, para que não haja confusão para o usuário e nós tenhamos segurança na hora que o usuário comparecer à serventia e questionar um pedido que ele fez em outro local. Né? Bom, nós temos um panorama. Né? S-REI hoje, provimento 47 de 2015, previa uma formatação do registro eletrônico. A formatação básica que nós tínhamos no registro eletrônico é o usuário solicitando um pedido para a central eletrônica, que hoje é mantida pela IPAR, conveniada à ARISP em São Paulo, e esse pedido é direcionado ao registro de imóveis. Essa é a formatação que nós temos hoje do registro eletrônico. Porém, o provimento 89 de 2019, ele criou uma formatação diferente, acolhendo uma mudança que houve na legislação. Ele prevê o funcionamento do SAEC, que é uma parte do Operador Nacional de Registro, que a partir de agora nós creio eu, viremos muito isso diariamente, que altera a sistemática. Ele inclui mais uma parte no registro eletrônico. E, a meu ver, a parte essencial do registro eletrônico, que é alguém que vai determinar as regras de funcionamento e padrões de interoperabilidade a nível nacional. Então, nós podemos ver ali que mudou a formatação. O usuário vai ter dois âmbitos de pedidos. Ele vai poder fazer solicitação eletrônica na Central Estadual e no Operador Nacional de Registro através do SAEC, que vai ter um domínio único, um site único para o Brasil inteiro, todos os estados vinculados, obrigatoriamente, todos os registros de imóveis são obrigados a se vincular ao INR, isso está no provimento 89, está na lei também. Então, assim, a esperança de que isso venha a funcionar e que isso solucione o problema da dificuldade de layout, a dificuldade de acesso eletrônico às serventias. Nós temos também, dentro desse âmbito das centrais estaduais, uma questão ainda pendente de ser solucionada, que é como serão continuadas as centrais estaduais frente à possibilidade de existir um ponto único de acesso. Porque eu, usuário, vou solicitar um pedido eletrônico ao registro de imóveis de Curitiba, via central estadual, e depois eu vou solicitar um pedido ao Rio de Janeiro e tenho que entrar na central estadual do Rio de Janeiro. Por que eu não acesso um ponto único nacional? Então, a meu ver, o melhor modelo que nós temos e que nós temos que trabalhar para isso é que o INR venha a funcionar e para que ou as centrais se modernizem, integrem a própria UNR, ou elas terão que ceder espaço mesmo para que haja uma entidade única nacional para tratar esses pedidos. Bom, nós vamos começar agora a falar da evolução do registro eletrônico de
de imóveis no Brasil. Eu dividi em fases. A primeira é a fase pré-registro eletrônico, que nós começamos com as transcrições, né? E a mudança para a matrícula. Isso aconteceu em 73, com vigência em 76. Então, esse foi o primeiro, a meu ver, o primeiro cenário de mudança significativa no Brasil para o registro de imóveis. Foi uma evolução muito grande. Nós tínhamos naquela época registros feitos à mão, registro na máquina de escrever, máquina de escrever elétrica. Então nós tivemos o computador, que foi uma evolução também muito grande para o registro de imóveis, que permitiu a produção de atos em série. E o que nós podemos elencar como ato pioneiro das centrais estaduais do registro eletrônico a nível Brasil foi a Central São Paulo, a central que hoje presta serviço no Paraná. Vocês podem perceber que ela surgiu em 2005 e ela foi uma demanda do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o Poder Público solicitou os registros de imóveis, informações de determinadas pessoas e empresas no Estado de São Paulo, para que pudesse tomar as medidas judiciais cabíveis. Ciente disso, a ISP elaborou um sistema eletrônico muito raso de CPF e CNPJ para realizar a busca de bens. E foi esse o embrião para o registro eletrônico no Brasil. Então a fase 2, como vocês podem perceber, surgiu como a Lei 11.977 de 2009. Essa lei é a Lei da Minha Casa Minha Vida, a lei que possibilitou a criação desse projeto de habitações a nível nacional. Então o governo entendeu e o Congresso ratificou de que não adiantava a elaboração de um plano nacional de habitação sem que os registros de imóveis estivessem prontos para receber isso. E nós sabemos que o Minha Casa Minha Vida tratou de milhares de registros a nível nacional. Então, como vocês podem perceber também, ela é uma lei de julho de 2009. São 11 anos da previsão legal do registro eletrônico. E até hoje nós não temos um funcionamento a nível estadual, a nível Brasil, do que realmente a lei exige. Então nós vamos lá, o artigo 37 determina que os serviços de registros públicos instituirão um registro eletrônico. Posteriormente, um decreto foi instituído para regular isso e, obviamente, não foi cumprido de acordo com as normas estipuladas. Nós sabemos que cada estado tem sua regulamentação, o Paraná tem um código de normas próprio e cada estado assim age. E essa diferença de tratamento a nível estadual impossibilitou que o registro de imóveis avançasse nacionalmente também. O artigo 38 é extremamente importante, a meu ver. Ele determina que os documentos eletrônicos devem conter os requisitos do ICP Brasil e da arquitetura EPING. Infraestrutura de Chaves Pública Brasil é uma denominação instituída por lei e existe um Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que é o responsável por determinar o que é o ICP Brasil e o que é a estrutura de arquitetura EPING. Nós sabemos que os usuários, para estarem de acordo com o ICP, devem constituir certificados digitais. E esse certificado digital deve ser vinculado a uma certificadora digital e uma autoridade de registro. A arquitetura EPING eu vou explicar rapidamente, é um modo de interoperabilidade do governo eletrônico nacional. São regras para que tanto o poder público quanto a iniciativa privada faça a interoperabilidade de suas informações a nível nacional sem que haja dificuldade. Isso é uma questão bem técnica, mas é importante que quem trata disso diariamente conheça essas informações. Então, nós só podemos aceitar no registro de imóveis títulos com certificado digital vinculado ao ICP Brasil. Por isso que a Aripar sempre preza para que as informações recebidas nos registros de imóveis sejam validadas em dois locais diferentes. O site do ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, lá é possível verificar se o título contém os requisitos mínimos para que seja admitido, e também no assinador digital da ARISP. São as duas ferramentas básicas que nós temos que conferir se o título eletrônico contém as informações exigidas em lei. ICP Brasil, arquitetura EPING. O que você vai poder conferir é se ele está emitido dentro do ICP Brasil. Então, o ICP Brasil ele é uma cadeia de confiança que permite a identificação precisa do usuário. É o certificado digital, seja em token, ou seja em mídia, né? Seja em cartão.
O ITI é a autoridade certificadora raiz. Ele é o que determina as regras básicas da certificação digital. Nós temos a autoridade certificadora, que é a CertSign, que, por exemplo, que é a OAB, que é uma autoridade que determina, que faz a emissão, a renovação, a revogação dos certificados. E quando você vai no local, fazer o cadastro, assinar os documentos e pegar o certificado, aquilo lá é a autoridade de registro. Ele é um ponto de atendimento do usuário para que ele possa conectar com a autoridade certificadora para expedir o certificado digital de acordo com o ITI. Eu sei que isso é muito técnico, mas eu acho que é importante a gente gravar isso para que a gente entenda a diferença da autoridade de registro, da autoridade certificadora, para que, já que nós tratamos disso diariamente, não haja confusão com o usuário, né? Na própria lei, o artigo 39 disciplinou que todos os dados do cartório devem ser inseridos numa base do registro eletrônico. Isso foi em julho de 2014. Né? Então, e a recomendação 14 do CNJ confirmou isso. 6 anos de atraso para o funcionamento completo do registro de imóveis eletrônico. Vocês percebam que a lei colocou 5 anos, ou seja, 2014, para funcionar essa inserção de dados. E no parágrafo único, determinou que todos os dados, todos os atos e todos os documentos arquivados antes da lei 6.015 sejam inseridos no registro eletrônico. Ou seja, a lei está exigindo algo que praticamente a gente visualiza isso daqui a muito tempo, né? Porque nós não conseguimos ainda inserir no registro eletrônico todos os dados de matrícula na base de dados da ARISP, imagine ainda inserir os dados de transcrições. Né? Artigo 38, finalizando a lei, né? Ela diz basicamente quais são os serviços que devem ser prestados: recepção de títulos, fornecimento de informações, certidões e e-mail eletrônicos. Basicamente a lei fala que esses são os serviços que não podem deixar de ser prestados pelas centrais, no caso. Terceira fase é um projeto que o CNJ criou na Amazônia Legal. Né? Em 2011 eles fizeram um projeto na Amazônia Legal para mapear como deveria ser o registro eletrônico no Brasil e usaram o estado do Pará para fazer esse laboratório. Eles contrataram um laboratório de São Paulo, vinculado à USP. Foi feito um convênio com a participação da ARISP. Eles foram em loco na Amazônia Legal, no estado do Pará, e verificaram o que é necessário para funcionar um registro eletrônico. E criaram uma documentação que é anexa à recomendação 14 de 2014. São 1.500 páginas e lá disciplina exatamente como deve ser feito o modelo do registro eletrônico, desde software, hardware e do modelo de funcionamento online do registro eletrônico. Para mostrar aqui como funcionaria o ONR a nível nacional e como vai funcionar o ONR a nível nacional. É a visão geral do SAEC. O SAEC vai ser o local onde o usuário vai fazer a solicitação de pedidos para o registro de imóveis, onde ele vai pedir certidão, onde ele vai fazer a apresentação de um título eletrônico para registro. Bom, essas centrais estaduais, como eu havia falado, elas foram criadas normativamente pelo CNJ em 2015, através do provimento 47, que eu acredito que muitos já ouviram falar dele. Foi a Corregedoria Nacional. Portanto, o CNJ criou e estabeleceu as diretrizes do registro eletrônico a nível nacional. E houve a previsão, houveram vários debates, e discutiu-se a possibilidade da criação de uma central nacional. Porém, entenderam melhor pela criação das centrais estaduais. E importantes premissas foram estabelecidas. A primeira delas é de que as centrais estaduais fossem criadas pelos oficiais de registro, ou seja, nós somos os responsáveis pela criação das centrais, que funcionam apenas em âmbito estadual. Nós sabemos que existem centrais que prestam serviços em mais de um estado. No Paraná, o provimento 262/2016 instituiu a central, seguindo o padrão estabelecido pelo CNJ, estabeleceu regras específicas para o nosso estado. Esse provimento de 2016 ele foi revogado em 2018 e essas regras, esses dispositivos foram incorporados ao Código de Normas. Uma das premissas estabelecidas também pelo CNJ foi de que, onde não seja possível manter uma central própria pelo custo envolvido, o Estado pode fazer adesão a outra central existente. No Paraná, como é de conhecimento de todos,
nós decidimos fazer adesão à Arisp, e até hoje funciona assim. É uma central pioneira e é uma central de vanguarda nos serviços de registro eletrônico a nível Brasil. Também na fase 4 de evolução do registro eletrônico, continuando, o provimento 262 de 2016 da Corregedoria do Paraná não determinou quem era o responsável pela central, porém definiu qual é o padrão dos documentos, padrão PDFA. Além disso, estabeleceu um cronograma de inserção das imagens das matrículas e das imagens do registro auxiliar, 90 dias até outubro de 2016. Também estabeleceu que o indicador pessoal fosse alimentado na central em 120 dias, o prazo esgotou em novembro de 2016. Além disso, determinou que fossem criados extratos eletrônicos, que basicamente é a definição jurídica da matrícula. Vai definir, por exemplo, nesse extrato, quais os ônus vigentes e quem é o atual proprietário. Isso era para estar pronto em janeiro de 2017. A gente sabe que isso não aconteceu em 2017 e não aconteceu até hoje. A central, na época, foi gerida pelo Colégio Registrado Imobiliário, a maioria dos cartórios prestavam serviços nesse site, em que pese não ter sido homologado pela Corregedoria. Já na etapa 5 da evolução do registro eletrônico, nós temos, em 2017, outubro de 2017, foi fundada a ARIPAR, a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. E houve uma decisão em Assembleia Geral Extraordinária de que a Central do Paraná seria gerida pela ARIPAR em convênio com a Arisp em São Paulo. E a central aqui todo mundo conhece, é o domínio público registradores.org.br. Houve um parecer feito pelo diretor de tecnologia à época. Esse parecer foi homologado pela ARIPAR e foi feito o contrato, o convênio com a Arisp. No convênio ficou estabelecido que o data center seria gerido pela ARIPAR, então os dados continuariam com os registradores de imóveis do Paraná e a Arisp seria responsável pela operação. Ela entrou em operação em 2018, em dezembro, apenas com 3 cartórios. Hoje nós temos 200 registros de imóveis do Paraná integrados à central eletrônica. Nós tivemos várias dificuldades para a implementação da central, devido basicamente a normas locais. Por exemplo, as certidões do Paraná incluem decênios, ou seja, o tempo da serventia, a cada 10 anos, inclui o valor, e atos acrescidos também no registro, na matrícula, também são cobrados valores a mais. A pesquisa de bens também teve que ser estipulado um valor padrão pela Corregedoria, eles estipularam em 7,72. A Corregedoria usou um dispositivo da lei de emolumentos que permite, colocando o valor de 7,72 para a pesquisa de bens, para a visualização de imagens de matrícula, usando aquele dispositivo da tabela que fala da certidão negativa de bens. Ou seja, basicamente a central evoluiu com a persistência da ARIPAR, acompanhada com decisões da Corregedoria que acataram acataram as decisões da ARIPAR. E basicamente nós tivemos que estabelecer uma diferença com São Paulo, que é, São Paulo, o valor da certidão é fixo, ou seja, o usuário pede o serviço e já sabe o valor que vai ser e ele autoriza o valor, já vai para o cartório o pedido pronto. Ou seja, não é como no Paraná que nós temos que fazer um orçamento do valor, a parte recebe aquele e-mail, confirma o orçamento enviado pelo cartório, volta para a serventia para expedir a certidão. Ou seja, no Paraná nós temos 2 serviços, de fazer o orçamento e de expedir a certidão, e em São Paulo não precisa disso porque o valor já é fixo. Também temos a fase 6 de evolução do registro eletrônico, que foi a criação do CORE. O Colégio dos Registradores de Imóveis do Brasil foi criado em 2019, surgiu por um termo de cooperação firmado pela ARIPAR, o Colégio Registrado Imobiliário de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e a Arisp. Essas 4 entidades criaram um termo de cooperação para definir estratégias comuns e criação de ferramentas de tecnologia que pudesse ser aplicada nesses 4 estados. Após isso, vários estados entenderam por bem fazer adesão ao termo de cooperação e nisso fundou o CORE. O CORE ele tem hoje um domínio que é nacional, que é o registrodimóveis.org.br. E o objetivo do CORE sempre foi claro de que nós poderíamos executar as tarefas definidas em lei para o Operador Nacional de Registro. Posteriormente, em
19, foi criado o provimento em 89, e o CNJ determinou que o INR seria uma entidade que seria separada de qualquer outra, porém seria constituída por registradores de imóveis também. O CORE criou a Base Nacional de Transações Imobiliárias, que você pode consultar lá no site do registrodeimóveis.org.br. É uma ferramenta extraordinária para consultar de modo rápido, é basicamente uma consulta rápida a um indicador real. O CORE foi criado também para atender o Doing Business, que é o relatório do Banco Mundial, para analisar a facilidade negocial de cada país. E o Brasil sempre é avaliado também, nós sempre estivemos na posição 150, 160, e graças ao trabalho das nossas entidades, nossos registradores de imóveis, o item que trata, o critério que trata do registro de propriedades no Brasil cresceu frente aos outros indicadores que são avaliados. Além disso, o CORE criou o mecanismo de reclamações, que é uma ferramenta para atender o Doing Business, e o CORE, com a parceria da Vipar, criou estatísticas em convênio com a FIP, e elas já estão disponíveis no site do registro de imóveis.org.br, estatísticas de Curitiba, das operações imobiliárias em Curitiba e Maringá. Voltando aqui, nós temos a fase 7, que é a penúltima fase, a meu ver, da evolução dos registros de imóveis em meio eletrônico. Nós temos em 2016, dezembro de 2016, a edição do MP 759, que criou o Operador Nacional do Registro. Essa entidade, criada por lei, convertida em lei em 2017, é responsável por estabelecer os padrões nacionais de interoperabilidade e as regras do registro eletrônico. Óbvio, com a homologação da Corregedoria Nacional de Justiça e pelo CNJ também. Na conversão da lei, é importante colocar só que houve um veto a um dispositivo que determinava que o IRIB era responsável faria participação no INR. Houve um veto dessa regra e não há nenhuma entidade particular, nem associação de classe, diretamente ligada ao INR, ou seja, uma entidade criada por lei e de que fazem parte todos os registradores de imóveis do Brasil. Houveram várias dúvidas sobre esse tema. Ela vai suplantar o registro? Ela vai fazer o registro? Não. O INR vai ditar regras, vai estabelecer instruções técnicas a nível nacional para tornar padrão, por exemplo, se nós vamos poder exigir um documento XY no título eletrônico. Nós vamos estabelecer, por exemplo, qual é o padrão nacional do XML para os contratos bancários, qual é o padrão nacional do XML para os títulos do agro, as cédulas rurais. Então, ela vai estabelecer padrões. Ela não vai fazer registro, não vai suplantar o registrador de imóveis. E o modo de financiamento dele foi estipulado na primeira reunião, que vai ser feito via contribuição voluntária dos registradores de imóveis. Ela não vai ser entidade classista, não vai representar os registradores de imóveis, ela vai estabelecer regras do registro eletrônico. Nós temos finalmente a etapa 8, a fase 8 do registro eletrônico, que é o provimento 89 de dezembro de 2019. Esse provimento disciplina como vai ser o registro eletrônico a nível nacional, ele diz como vai funcionar o INR, como deve ser feito o estatuto do INR, como o SAEC, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, o serviço que o usuário vai ter o contato primário, vai funcionar, como vai ser a relação com as centrais estaduais. É importante colocar também que já foi feita a Assembleia de Aprovação do Estatuto, a Corregedoria Nacional homologou esse Estatuto, foi eleita a primeira diretoria executiva, o primeiro Conselho Deliberativo e também já foi acatado pelo Conselho Deliberativo os membros do Comitê de Normas Técnicas, que vai ser responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo qual é o padrão que deve ser escolhido pelos registradores de imóveis do Brasil. O provimento 89 também revolucionou o registro eletrônico ao instituir o Código Nacional de Matrículas, disciplinando o artigo 235A da Lei 6.015. Ou seja, todas as matrículas, todos os registros do Brasil vão ter uma numeração única, que vai poder ser identificado o imóvel, a matrícula 1000 do Cartório de Registro de Imóveis em Pinhais, não vai ser mais a matrícula 1000 do Registro de Imóveis da cidade X do Maranhão. Vai ter um código único de cada imóvel no Brasil. Ela disciplinou, como eu disse, o registro eletrônico de imóveis, não só nos estados, mas no Brasil, e criou e disse como vai ser feito o SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico.
Amigos, gostaria de agradecer a participação de todos. Nós encerramos aqui essa evolução. Eu acredito que é bem importante que todos estejam cientes de onde nós viemos e onde nós queremos chegar com o registro eletrônico. Nosso desejo é que os usuários sejam atendidos eletronicamente, sem sair de casa, sem sair do trabalho, sejam atendidos pelos registradores de imóveis. Então, nós estamos oferecendo uma comodidade a todos. O mesmo serviço que nós praticamos presencialmente, nós queremos praticar eletronicamente, sem custo de deslocamento, sem perda de tempo, com melhoria dos processos internos dos cartórios. Então, gostaria de agradecer aqui a todos e fiquem disponíveis para um novo vídeo que nós vamos gravar.